das atividades do PET Semana 1, o PET Volume 2. Então, nós vamos corrigir as atividades de ciências da Semana 1. Então, antes da gente começar a correção, quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, deixe seu like, acione o sininho. Então, vamos lá. O conteúdo abordado na Semana 1 é solo e a formação do solo. Vou rolar aqui, mostrar para vocês como está aí na apostila. Então, conteúdos, solo e a formação do solo. Antes de iniciar as atividades, vem o desenvolvimento do tema. Então, é muito bom que vocês leiam e prestem bastante atenção no que é apresentado aí na apostila. Aqui apresenta aqui para nós o solo, como ele é formado, o que faz parte do solo e como acontece essa formação. Então, o solo ele é formado por materiais orgânicos, devido à decomposição de plantas e animais. Essa decomposição feita por fungos e bactérias, e o solo também é formado por materiais inorgânicos, água, sais, gás carbônico, oxigênio. A formação do solo, ela ocorre devido ao intemperismo. Então, esse intemperismo acontece devido à ação da chuva, dos ventos. Então, o clima vai fazer com que esses agentes do intemperismo, que é o vento, a chuva, desgaste as rochas. E essas rochas, essa rocha matriz, essa rocha mãe, ela vai se desintegrar em partículas. E esses fragmentos vão se sedimentando e formando o solo. Então, para acontecer isso, esse processo, leva-se centenas ou milhares de anos. Então, vocês podem observar aqui na imagem como o solo foi se formando. Então, no início, havia aqui a rocha matriz, aí ela foi se desintegrando devido ao intemperismo, se transformando em partículas e formando o solo. E sobre essas partículas da rocha matriz estão os materiais orgânicos. Devido à decomposição, esses materiais vão ficar depositados sobre essas partículas, se misturam com essas partículas e essas substâncias orgânicas, essa parte orgânica do solo é que é responsável para determinar a sua fertilidade. Quanto mais matéria orgânica um solo apresenta, mais fértil ele é. Cada solo tem composição e propriedades específicas, propriedades diferentes. E essas características, elas resultam de um processo de formação e dos aspectos da rocha matriz. Então, o solo, ele depende da forma como ele se formou e da rocha matriz. Características do solo: permeabilidade. Essa permeabilidade é a facilidade com que a água penetra no solo. Porosidade tem relação com os poros que se formam entre os grãos do solo. Esses poros podem variar em tamanho e número, e por meio deles a água e os gases infiltram-se no solo. Textura, determinada pela proporção entre as partículas minerais que o compõem. Então, essas partículas podem ser areia, argila ou silt. Silt são fragmentos de rochas menores que um grão de areia. E também pela coloração, que é a cor que esse solo vai apresentar. E essa cor depende da rocha matriz e da quantidade de matéria orgânica que esse solo possui. Então, agora nós vamos para as atividades. Atividade 1. Quais materiais compõem o solo? O solo é constituído essencialmente por materiais inorgânicos e orgânicos, que é a fração sólida. Água, que é a fração líquida, e ar, que é a fração gasosa. Então, está aqui a constituição do solo. Materiais inorgânicos e orgânicos, água e ar.
Logo abaixo está aqui para vocês lerem um pouco mais sobre como esse solo é constituído, quais as características das partes que constituem o solo. Não vou ler com vocês, vou deixar para vocês lerem e completarem a resposta se vocês acharem necessário. Está aqui um gráfico mostrando que o solo é constituído por minerais, 45%, ar, 25%, água, 25%, matéria orgânica, 5%. Está aqui a distribuição das partes que compõem o solo. Questão 2. Em 1500, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, na qual descrevia o Brasil que acabara de ser descoberto. Essa carta retratava nosso país apontando algumas características do solo brasileiro. Veja no trecho a seguir. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem louvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de Entredóio e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa, que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. O trecho dar-se-á nela tudo deu origem à expressão, em se plantando tudo dá. Você concorda com essa expressão? O que deve haver no solo para que seja possível a prática da agricultura? Então, você concorda com as palavras de Pero Vaz de Caminha, que foram enviadas a Portugal, dizendo que no Brasil a terra era tão boa que tudo que se plantasse nela daria. Então, em se plantando, tudo dá. Você concorda? Então, é a sua opinião. Então, vou passar para vocês aqui a minha opinião. Então, não concordo com essa expressão, pois é necessário que o solo seja fértil, ou seja, haja nutrientes e água disponível para a prática da agricultura. Realmente, o solo brasileiro é muito fértil, mas não é todo em toda a extensão brasileira. Nós sabemos, né, que parte do Brasil, para se praticar a agricultura, é necessário se investir no solo. É preciso, né, adubar, preparar esse solo, fazer até irrigação para que esse solo seja produtivo. Então, eu não concordo com a expressão aí escrita por Pero Vaz de Caminha. Então, você vai colocar aqui a sua opinião. Na aula de ciências com a turma do 6º ano, o professor Vinícius retirou 3 amostras de solo de diferentes locais de sua escola. Então, ele foi, né, em 3 pontos da escola e coletou amostras do solo. No laboratório, ao observar as amostras com o auxílio de uma lupa, junto com a turma, não encontrou nenhuma diferença entre elas. Que teste Vinícius poderia fazer junto de sua turma para verificar se as amostras são realmente iguais? Então, para verificar se realmente aquelas amostras de solo eram iguais, a turma poderia observar a textura e a coloração do solo. Além disso, poderia verificar a porosidade do solo e a sua permeabilidade. Então, está aí as questões que foram apresentadas na semana 1. Peço que vocês façam a devida correção. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e até a próxima aula. Um abraço.